Guerra entre Israel e Irã. Onde é que se deve investir com o avanço dela? Será que vem a Terceira Guerra Mundial por aí? O que é que realmente os Estados Unidos quer com essa guerra? E será que vale a pena encher a sua carteira de petroleiras? Vamos responder todas essas perguntas no vídeo de hoje. Fala pessoal, quem tá falando é Pedro Guedes, sou economista do canal. Hoje você vai aprender sobre geopolítica, economia, guerra, Trump, cara. Tudo você deve fazer com os seus investimentos. Você já é investidor topo, já sabe, deixa aquele likezinho maroto na confiança, vem conteúdo porrada por aqui. Vamos responder todas essas perguntas sem mais delongas. Então, antes de começar a falar da guerra em si, tem muita gente que já colocou o seu coletinho de especialista em Irã e Israel, né? Já tá ali craque na geopolítica mundial, mas não sabe nem identificar os dois países no mapa, pasme. Então, o primeiro ponto aqui, vamos ver no mapa onde é que se localiza um e outro, pra gente não falar besteira. A gente pode ver aqui que em marrom a gente tem o Irã e a capital ali, ó, Teherã. E em amarelo, bem pequenininho, modesto ali, a gente tem a parte de Israel, né? Então Israel tá por aqui. Note que maior é o Irã, muito menor é Israel. Um grande ponto também é que você vê que Irã e Israel, eles não têm uma ligação direta. Então no meio do caminho ali, a gente tem a Jordânia e o Iraque. Tem um pouquinho da Arábia Saudita ali. Então, falando em termos de tamanho, né, em dimensão territorial, o Irã é muito maior do que Israel. E aí vamos entender as origens do conflito. Em 1979, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, o Irã era amigo dos Estados Unidos, né, pasmem, e também amigo de Israel. O Irã ele era governado pelo Shah Mohammad Reza Shah Pahlavi. Só que veio a Revolução Islâmica e derrubou o Shah. Quem assumiu foi o Ayatollah Khomeini. E o Irã virou uma teocracia xiita anti-Ocidente e principalmente anti-Israel. E a partir disso, Israel virou o pequeno Satã e Estados Unidos virou o grande Satã. E para vocês entenderem, a Revolução Islâmica do Irã, que foi em 79, foi um movimento popular e religioso que derrubou a monarquia do Shah e instalou uma república islâmica. Isso porque o Shah governava com a mão de ferro, censurando opositor, prendia, usava a polícia secreta e tinha uma influência muito grande dos Estados Unidos. Ele era muito visto como um fantoche americano. E depois da Revolução, como ficou, é que não mudou muita coisa. Teve muitas liberdades individuais reduzidas, principalmente para mulheres e opositores políticos. E aí houve também um rompimento total com Israel e Estados Unidos. E desde então, a missão do Irã é muito clara: tirar Israel do mapa. E aí fica a grande pergunta: por que os Estados Unidos entrou nessa guerra, já que ele não tem muita coisa a ver? Essa é realmente talvez a pergunta mais difícil de ser respondida. Você vai encontrar ali, né, Estados Unidos, jornais falando que é por causa que possivelmente o Irã tem armas nucleares e isso é uma ameaça muito grande contra o Ocidente e tal. Mas eu acho que isso é uma balela. Eu vou trazer fatos e demonstrar aqui a minha opinião, lembrando que é o que eu acredito que realmente seja o real motivo dos Estados Unidos terem entrado, tá por trás dos ataques de ter entrado na guerra recentemente. Então, como é que começou a guerra atual? Vamos pegar ali uma linha do tempo. Na madrugada de sexta-feira, dia 13 de junho de 2025, Israel resolveu atacar direto o programa nuclear uraniano. Então, ele atacou instalações nucleares, alvos militares, líderes estratégicos, e aí ficou havendo basicamente ataques de um lado, ataques do outro, ataque de Israel, ataque de Irã. E no dia 21, o negócio tomou uma escalada um pouquinho diferente, que foi quando o bombardeiro B-2 lançou bombas destruidoras no bunker de instalação no Irã. Através dele, a única bomba que é capaz de perfurar ali mais de 60 metros de concreto e realmente ter um impacto significativo nas instalações nucleares foi lançada. Pra você ter uma ideia, é a primeira vez que eles usaram num confronto real essa bomba. Então, os Estados Unidos entrou de fato na guerra a partir do dia 21 de junho. E aí, o que o Irã fez? O Irã simplesmente contra-atacou. Ele atacou a maior base dos Estados Unidos no Oriente e lá no Catar, nos Emirados Árabes. Só que teve um grande detalhe: foi avisado com antecedência que esse ataque iria acontecer. E aí, ao meu ver, fica aquele ponto: ó, a gente vai revidar para não parecer fraco, mas também não precisa escalar esse negócio para outro patamar. É basicamente isso que o Irã fez. E a partir disso fica o grande ponto: o mercado, como é que ele está reagindo e qual é o maior medo que ele tem diante de toda essa guerra? O grande ponto chave que o mercado está olhando é o Estreito de Hormuz, que é exatamente esse estreitozinho aqui que a gente está vendo na tela. Note que é um pedaço ali de terra bem pequenininho que fica ali perto dos Emirados Árabes Unidos e o Irã, né, uma divisa de aproximadamente 30 quilômetros de mar que
faz passagem para o Mar Arábico. Então é uma rota muito significativa para a economia mundial, porque de 20 a 30% de todo o petróleo do mundo circula por esse estreito. E basicamente o Irã ameaçou fechar esse estreito. E se o estreito fecha, o que acontece é que não vai ter 20% da produção de petróleo circulando. Não é porque o Irã decidiu fechar o estreito de Hormuz que você e as outras pessoas do mundo vão consumir menos petróleo e derivados do petróleo. Então a demanda continua ao mesmo, só que a oferta reduz, porque vai ter 20% ou menos na capacidade de petróleo do mundo na economia. E aí é a economia básica. Se você tem a mesma quantidade de pessoas querendo o produto, mas você tem menos oferta dele, o preço tende a subir. Eu tenho certeza que se você é um investidor topo do IZT, você já sabe o que é que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente está trabalhando com juros altos lá, simplesmente porque a inflação de fato está alta. Não só os Estados Unidos está com a inflação alta, mas muitos países do mundo, inclusive até o Brasil, está com a inflação acima da meta. Então, nesse momento, uma das coisas que o pessoal menos quer é mais aumento de preço. E sim, preço do petróleo mais alto implica em aumento de preço basicamente em todos os países do mundo. A gente tem uma inflação global disparando, porque fretes ficam mais caros, seguros mais caros, transportes mais caros, o mundo inteiro perde, porque se está tudo mais caro, vai ter que repassar isso na ponta final para o consumidor, vai aumentar o preço de todo mundo. Parando para pensar, se o estreito é fechado, o aumento dos preços acontece, aumento de frete acontece, a inflação no mundo aumenta, cara, isso não vai ser bom para os Estados Unidos, não vai ser bom para a Europa. Se a gente parar para pensar também, a China é uma das maiores detentoras do comércio mundial, então a sua cadeia de suprimentos vai ser afetada também de uma forma negativa. Ninguém quer esse conflito, sejamos honestos. Mas Pedro, os árabes, eles vão colocar isso como moeda de troca, vão fechar ali, pronto. Cara, se o árabe fecha, não vende petróleo. Se não vende petróleo, não entra dinheiro. Por que isso aqui não iria se escalar para uma terceira guerra mundial? Simples, porque Irã, basicamente, não tem um bom aliado nesse momento. E eu te provo. Primeiro, vamos olhar ali quem tem mais afinidade, quem está mais próximo com o Irã. Vamos falar da Rússia no primeiro momento. A Rússia seria um possível aliado do Irã nesse momento? Sim, seria um bom aliado para o Irã nesse momento, num conflito como esse. Se houvesse uma guerra em proporções escalares, com certeza a Rússia estaria do lado do Irã. Só que, cara, a Rússia já está muito ocupada com recursos humanos e financeiros contra a Ucrânia. A Rússia está sofrendo bastante ali contra a Ucrânia de fato. Então, nesse momento, ela não vai entrar nessa guerra. A Rússia está descartada. Segunda opção que poderia entrar nesse conflito ali, provavelmente, seria a China. Só que o que eu acabei de dizer, cara, a China precisa do Estreito de Hormuz para passar ali o petróleo e, consequentemente, continuar que a sua economia rode. Então, se o petróleo sobe de preço, isso encarece tudo, como a gente já viu. Os produtos da China ficam mais caros também, o pessoal consome menos e a China também não quer isso. Então os dois maiores aliados que o Irã poderia ter, que é a China e a Rússia, já estão descartados. Aí vamos para o terceiro lado, a Europa. Cara, a Europa, a OTAN, Estados Unidos, né? Não vai rolar. A OTAN totalmente apoia ali os Estados Unidos, então a Europa não vai entrar nessa guerra do lado do Irã. Aí você pode falar, e os outros países árabes? É aquela questão do petróleo. Eles querem vender petróleo, querem mais dinheiro. Os caras também não vão entrar nessa guerra, vai. A conta não fecha, entendeu? Ou seja, em outras palavras, o Irã tá sozinho nessa e ninguém vai entrar na guerra com os caras. Por isso que eu não acredito que venha se escalar para uma terceira guerra mundial. Dito isso, a gente parte para o nosso próximo ponto. Como é que o mercado se comportou nesses últimos dias? Vamos dar uma olhada aqui juntos. Aqui eu queria separar em algumas partes. Primeiro que é o Brent, que é o preço do petróleo, ouro, Bitcoin, dólar e bolsa. Primeiro de tudo, vamos olhar o preço do Brent. Pedro, o que é o Brent? É o preço do barril de petróleo. Se a gente parar para ver, ó, o que é que aconteceu? Houve ali a guerra, então desde lá o petróleo vinha subindo de preço, abriu, aí teve uma leve recuada, e agora em junho, dia 13, exatamente aqui, quando começaram os conflitos, o preço do petróleo de fato subiu, né? Não temos como negar isso. O preço de fato do petróleo subiu ali na casa dos 17%, tá? Então foi quanto o preço do petróleo subiu. O que aconteceu é que depois desse ataque dos Estados Unidos, do Irã ter ameaçado, a galera achou que o preço do petróleo ia disparar, ai meu Deus do céu, e vai chegar a $130. Cara, simplesmente o preço do barril de petróleo caiu, ó, 10, 11% aproximadamente. Então note
que foi totalmente na contramão do que o mercado esperava. Então, por mais que o preço do barril tenha subido nos últimos dias com o começo da guerra, parece agora que as coisas estão esfriando e que não vai tão para frente assim. Quando a gente olha o ouro, aqui eu estou olhando o preço do IAU, que é exatamente o ETF de ouro, a gente consegue ver que o ouro ali está muito próximo das suas máximas históricas, ele vem subindo bem. Se a gente olha ali depois do conflito, acaba que não teve uma grande variável, o ouro até caiu depois do conflito mesmo, já está nas suas máximas, então o ouro não foi muito para nenhum lugar, tá bem que de lado, mas lembrando que em tempo de guerra a galera gosta muito de ouro, é um ativo de segurança, então acaba que o pessoal acaba correndo para ouro. Se a gente olhar para o Bitcoin, a gente vê que desde o começo da guerra ali, basicamente no dia 13, o Bitcoin de lá para cá caiu um pouco, quase nada, e continua de lado. Então, um comportamento bem parecido com o ouro. Aí a gente já nota que o pessoal não está fazendo um fluxo migratório para Bitcoin e ouro, porque se tivesse, que já teria aumentado de valor. O gráfico não seria basicamente dessa forma que a gente está vendo. Então, ouro e Bitcoin não estão sendo os ativos para o pessoal estar correndo nesse momento. Quando a gente para ver Bolsa Brasileira, a mesma coisa. Do dia 13 ali, basicamente, cara, o comportamento está muito parecido. O que pode acontecer, que eu acredito aqui, é que tem uma saída do fluxo de investimentos estrangeiros do Brasil. E se essa guerra realmente escalar, o negócio ali não tiver uma certeza do que vai acontecer, muitos investidores que entraram recentemente no Brasil, não à toa que essa alta que a gente está tendo aqui, ó, de 2025, ela provém do fluxo estrangeiro aqui no Brasil. O que é fluxo estrangeiro? Do dinheiro estrangeiro entrando aqui no Brasil, tá? Essa alta que a gente tem aqui no momento, ela vem exatamente da entrada de capital estrangeiro aqui no Brasil. O que pode acontecer é que se o negócio não tiver tanta certeza sobre essa guerra, ficar uma coisa mais incerta, o estrangeiro simplesmente pega o seu dinheiro e tira daqui do Brasil. E aí, se ele tira o seu dinheiro do Brasil e manda para lá, tá vendendo, se ele vende, o preço tende a cair. A gente pode ter o Ibovespa voltando na casa dos 120 mil pontos. Então, se a guerra escalar, virar um negócio mais incerto, pode ser realmente ali que a Bolsa Brasileira comece a cair. E a gente olhando o S&P 500, a gente vê que o S&P 500 também ligou o foda-se aí, não tá nem aí pra nada e tá subindo. É basicamente isso. Então, note que de fato ali as bolsas não repercutiram tanto, não teve um movimento muito grande ali do mercado dado essa guerra. Então aqui você já nota que aquele ponto que eu disse, que uma escalada para uma terceira guerra mundial, me parece um pouco distante. E realmente o mercado aparentemente está precificando desse jeito. Nesse momento começa a surgir uma suposição. Será que o Trump não está armando mais uma das suas investidas no Oriente? Eu pensei bastante sobre isso e a resposta é que eu acredito não. Historicamente, as investidas dos Estados Unidos no Oriente não foi algo de sucesso. Se a gente parar para ver, no Líbano teve 82, 84. Teve uma saída humilhante depois de ataques. No Afeganistão, que durou 20 anos, de 2001 até 2021, assim que ele saiu, o Talibã voltou. No Iraque, 2003, teve uma instabilidade gigantesca até hoje e o surgimento do Estado Islâmico. Na Líbia, em 2011, o Gaddafi caiu, mas o país mergulhou numa anarquia de uma guerra civil. A única grande intervenção americana que realmente deu certo, foi bem sucedida, foi a Guerra do Golfo, em 1991. O objetivo militar foi cumprido, que foi libertar ali o Kuwait, e não teve uma ocupação prolongada. Então eu acredito que ele invadir ali o Irã não é uma coisa que vai acontecer. Até porque se ele fizer isso, ele vai ter que começar a gastar bastante com armamento militar, com tropas, enfim, com mísseis, com toda a intervenção que ele vai precisar fazer para poder ter ali um ambiente pacífico no Irã, digamos assim. E gastar Estados Unidos na mesma frase são duas coisas que no momento não combinam. A dívida dos Estados Unidos está muito alta. E fazendo isso, ele vai basicamente entregar todo o comércio do mundo na mão da China. Então, eu não acho que ele faria uma burrice dessa. Aqui seria uma burrice sem tamanho dele fazer isso. Nesse ponto, vamos ao que interessa. Qual é o verdadeiro motivo dos Estados Unidos entrar na guerra? Pedro, não foi por causa das armas nucleares que o Irã tem? Acho bem improvável. Essa é a desculpa política linda, mundial que ele vai usar. Ele tem que ter uma desculpa para se justificar, né? Enfim, para parecer uma coisa nobre, né? Não, realmente, teve um bom motivo ali pra gente invadir o Irã, ó, armas nucleares. Mas, via de regra, não é assim que funciona. Eles poderiam ter atacado China, poderiam ter atacado Rússia, principalmente a Rússia ali, que estava na guerra com a Ucrânia. Tinha diversos alvos que ele poderia ter atacado, mas ele não foi. Ele foi diretamente
diretamente no Irã. E como a gente viu, o Irã tá sozinho nessa. Então era um alvo muito mais fraco, com um potencial muito menor de se revelar, escalar para um conflito maior. A resposta é simples, ele quis mostrar força. Porque antes dele era o Biden, aquele bundão. O Biden não fazia nada, conflito atrás de conflito, e era um velho gagá. E simplesmente ele chegou e tá botando os dois pés do peito, quebrando a porta ali e dizendo, olha, aqui agora é uma terra com lei, aqui tem dono. Estão vendo, né? Se quiser, cara, eu aperto o botão a qualquer momento. Agora tem regra nessa porra. É basicamente isso que ele tá dizendo. Tinha um bundão, agora não tem mais. Agora tem um cara com poder que, se ele quiser a qualquer momento, ele vai aqui apertar o botão e vai dar merda pra todo mundo. Então vocês não estão mais negociando com o velho gagá do Biden. Agora é o Trump que tá aqui. Isso, consequentemente, melhora o poder de negociação, o poder de barganha, gera mais respeito. Então, a dinâmica mundial de como ele é visto muda. E já conhecemos que Trump é um exímio negociador. Quando se fala em mercado, negociações, o Trump não é besta. Ele sabe o que ele faz. E para gente responder a última pergunta, que é o que vai acontecer, a resposta é simples. Ninguém sabe. Eu tenho certeza que essa não é a resposta que você gostaria de ouvir, e claro, seria ótimo aqui se eu ou qualquer pessoa, a gente tivesse uma resposta sobre o futuro com todas as soluções dos problemas mundiais. Só que, cara, ninguém tem isso. E quem te falar que tem, eu vou dizer para você que tá mentindo. Seja honesto comigo. Nos últimos dias, provavelmente, você ouviu várias notícias de que ia acontecer aquilo, que a guerra ia para tal lugar, que poderia virar uma terceira guerra mundial. Muitas notícias nem saíram do lugar ou eram falsas. Eu vi nos últimos dias alguns vídeos no YouTube falando sobre guerra e tal. 3, 4 horas depois do vídeo ser publicado, aconteceu um negócio totalmente diferente. Na madrugada recente, aconteceu um acordo de cessar-fogo. Poucas horas depois, parece que o acordo foi quebrado. Então, assim, não tem como ter uma previsibilidade tão grande, porque, cara, ninguém sabe o que vai passar na cabeça desses caras. A verdade é essa, que ela seja dita. A gente tá aqui fazendo projeções lindas e maravilhosas. E simplesmente o Trump chegar e falar, cara, eu vou apertar o botão, não tô nem aí apertar, toda a projeção vai pro espaço. Se o Irã falar a mesma coisa, igual. Ah, vou lançar uma bomba nuclear. Cara, e aí? Toda a projeção que alguém tá fazendo vai pro espaço. A gente tem uma tendência natural a não pensar no pior. Eu sou tendencioso a querer sempre o bem, como a maioria das pessoas. Eu tenho uma tendência aqui de querer ser mais otimista quanto a isso. Mas a realidade é que pode acontecer o pior e, cara, ninguém tem como prever essas coisas. A verdade é essa. E o que você deve fazer quanto aos seus investimentos nesse momento? O primeiro passo é você entender que no curto prazo pode haver diversos choques. Como assim choques, Pedro? No curto prazo você pode ter aumento do ouro ou uma queda muito brusca do ouro. Você pode ter aumento ou queda do Bitcoin, aumento ou queda de bolsa mais intensa, aumento ou queda do preço do barril de petróleo. Então, no curto prazo, é muito provável que tenha esses choques. Como, por exemplo, nos últimos dias, o choque do aumento do petróleo e agora caiu 10% no único dia. Então, esses choques de curto prazo, isso sim é uma coisa mais natural e uma coisa mais certa que vai acontecer. Agora sim, onde exatamente aí é mais complicado, mas que vão ter choques no curto prazo, isso aí vai ter. Dito isso, se vão ter choques de curto prazo e não vai ter a terceira guerra mundial, é só uma questão de tempo para o problema ser resolvido. E no longo prazo, tendemos a seguir o nosso ciclo normal da economia. Então, seus investimentos, sua estratégia de longo prazo, ela permanece. Isso aí você não deveria mudar, independente de guerra ou conflito. Como é que você deve alocar nesse momento? Olha só, eu trouxe essa planilha aqui, que é basicamente a planilha dos alunos do IZT. É uma planilha teste e quero mostrar para vocês o que é que você deveria fazer nesse momento. Olha só, essa planilha aqui é uma planilha teste que eu quero trazer para vocês, mas é a planilha que a gente disponibiliza para os alunos do IZT. E se você quiser ter acesso, o link na descrição, tá? Basicamente, essa planilha, ela define os nossos percentuais objetivos. Então aqui, por exemplo, eu quero ter 10% de renda fixa, 10 em ações Brasil, 10 em fundo imobiliário, 30 em ações no exterior, 5 REITs, 5 ETFs de renda fixa no exterior e 30 em cripto. Então, a planilha mostra exatamente onde eu devo aportar. Então, ela fala, olha, o que está mais defasado, o que está mais é renda fixa, que você não tem nada e precisa ter 10. Então, você tem que fazer um aporte aqui nesse exemplo de 2.441.000. Note que se, por exemplo, o Bitcoin caísse muito, vamos dizer que o Bitcoin caiu para um valor estratosférico aí, né? Caiu, sei lá, 80, 90%. Aqui, como eu não vou mexer no valor, eu vou mexer na quantidade. Mas que meus Bitcoins saíssem ali basicamente de 5 milhões e viessem para 574 mil. Note que se acontecesse um problema agora na guerra, o Bitcoin caísse e tal, meu patrimônio em Bitcoin caísse de 5 milhões para 578 mil, o que acontece é que ele diz, ó, tu quer ter 30% em cripto e você só tem 3. Então você tem que fazer o aporte de 6 milhões em Bitcoin, em cripto. Então note que aqui
a planilha de rebalanceamento automático, ela já diz onde é que você tem que investir. Qual é o grande segredo, qual é a grande chave disso aqui? É que você não precisa estar se preocupando em estar analisando se o S&P caiu, se o Bovespa caiu, se dólar subiu ou caiu, se Bitcoin subiu ou caiu, ouro subiu ou caiu. Você não precisa, porque automaticamente, se algum desses ativos cai muito ou sobe muito, como é o caso aqui do Bitcoin, que caiu muito no nosso exemplo, automaticamente a planilha me manda comprar. Então você não precisa gastar tempo olhando o gráfico, entrando em preço do Bitcoin, preço de ouro, não precisa, porque se cai muito e desbalancear a sua carteira, a planilha lhe manda comprar. E o inverso também é verdade. Se subir muito, vamos dizer ali, ó, que o fundo imobiliário subiu muito, tal, e tem 53% do seu patrimônio. Cara, não precisa comprar mais fundo imobiliário, porque você quer ter 10% de fundo imobiliário e você tem 53%. Então não é que você vai precisar comprar fundo imobiliário por um bom tempo. O seu aporte tem que se concentrar em outras coisas. No atual momento aqui seria em cripto. Então, note quando você tem um planilha de rebalanceamento automático, você não precisa ficar se preocupando ou analisando se ouro cai, ouro sobe, cripto cai, porque automaticamente a planilha já faz isso para você. E é exatamente desse jeito que você deve se comportar nesse momento e em qualquer outro momento. É você tomar atitudes racionais para o longo prazo. E como é que você faz isso? Com números. Não é achismo da sua cabeça. Não é vendo um vídeo do YouTube dizendo, nossa, próxima guerra está para acontecer. Compre petroleiras que vai dar muito bom. Cara, não é assim que funciona. Porque se você já tem uma concentração maior do que você quer em empresas de petróleo, não faz sentido você comprar. Vamos supor aqui que quando eu venho em ações, eu tenho aqui Petrobras e eu tenho ali, basicamente, o objetivo é ter 10%. Vamos dizer que eu tenho 20 mil ações da Petrobras. Se eu tenho 20 mil ações da Petrobras, eu tenho 19% atualmente e meu objetivo é 10%. Cara, se eu tenho 19% em Petrobras e meu objetivo é só ter 10%, por mais que a petroleira tenda a subir, eu não vou comprar mais Petrobras. Porque eu já tenho muito mais do que eu quero, tenho quase o dobro. Eu vou tomar uma atitude mais racional. Eu vou tomar uma atitude que faça mais sentido. Qual seria essa atitude? Comprar uma empresa que ficou para trás, comprar uma empresa que está mais para baixo, para poder rebalancear e reequilibrar minha carteira. Essa é a mentalidade que você precisa ter como investidor de longo prazo. Não você ficar tentando adivinhar o que é que vai subir, o que é que não vai, mas sim comprar o que a sua carteira pede. E note que isso aqui é um processo de segundos, minutos ali, talvez, para você identificar o que a carteira está pedindo, saber o valor e na sua corretora e comprar. Isso aí te leva 5 minutos. Então note que depois que a sua carteira está pronta com essa planilha, 5 minutos por mês é o que você precisa para de fato investir de uma forma racional, sem estar tomando atitudes emocionais e, claro, tendo os melhores resultados de longo prazo. E quando você toma atitudes racionais, você consegue resultados como desses meus alunos aqui, do André, do Pedro, que somente no dia 23 de junho, no dia que o petróleo caiu 10%, no dia eles estão fazendo 1,5% de rentabilidade geral na carteira. Isso no dia. Quando a gente para ver, por exemplo, a rentabilidade do Pedro aqui em um ano, é uma rentabilidade de mais de 60% nos últimos 12 meses. Então, note que quando você toma decisões corretas de longo prazo, você acaba tendo melhores resultados que tomando decisões emocionais. E é claro, se você quiser aprender a multiplicar o seu patrimônio investindo no Brasil e no exterior, aí você já sabe, vai na descrição e você vai aprender a ter resultados exatamente como os dos meus alunos. Pois o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se chegou até aqui, que você tenha aprendido mais sobre o conflito, que eu acho que vai acontecer em seguida. Deixa o like, se inscreve no canal se você não é investidor do topo. Se você já é, tenho certeza que lá no começo você deixou. É isso, é só o começo. Até o próximo vídeo.